Nobres irmãos e irmãs, boa noite. Que a paz da fonte criadora, Deus, de Maria, nossa mãe, de Jesus, nosso mestre maior, esteja conosco hoje e sempre. Agradecendo também aos nossos mentores individuais que proporcionaram para que aqui estivéssemos buscando um pouco mais de luz na nossa querida doutrina espírita, como também agradecendo a presença dos irmãos espirituais, seja na condição de médicos, enfermeiros, socorristas ou assistidos como nós, que também querem continuar evoluindo por meio das sucessivas reencarnações. E é com essa alegria, nessa primeira oportunidade aqui no Centro Espírita Fraternidade, na região do M da Maria, na cidade de Osasco, é que nós iremos trabalhar com um dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras da codificação kardeciana, a terceira obra, para ser mais específico, onde já temos como publicação a partir de janeiro de 1864, e o capítulo que nos vai convidar a uma reflexão um pouco maior para que ainda mais construamos dentro dessa proposta que faz com que sejamos pessoas melhores na nossa reforma íntima, é justamente o capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Eis a chave do qual a humanidade precisa, enfim, entender de forma introspectiva e, acima de tudo, colocar em prática para com todos os seus semelhantes, principalmente nesse momento agudo ao qual vive a humanidade. Rumores de guerra, desafios, catástrofes geológicas, desafios que nós temos também com as pessoas nas ruas, dentro do ambiente de casa, também nós que estudamos a doutrina dos Espíritos, entendemos que, por meio das sucessivas reencarnações, em muitas oportunidades, aqueles pontos que ficaram pendentes ou que nós precisamos aparar as nossas arestas do passado, agora unirem-se a um ambiente familiar, para que, auxiliando-nos, nós podemos colocar essa caridade em prática do capítulo 15, que já nesse início convida-nos a fazer com que pensemos, já começa essa caridade dentro de nossos lares. Após isso, temos as ruas, o ambiente profissional, que, diga-se de passagem, é difícil de se lidar. Por quê? Cada cabeça é um mundo, e nós temos que entender isso, respeitar, sabermos que nem todas as pessoas têm a consciência de que somos seres espirituais estagiando temporariamente em um corpo carnal, a qual muitos já tivemos e estamos tendo agora, e muito ainda esperemos por meio das sucessivas encarnações. Então é esse o convite que o capítulo 15 já vem nos fazer, essa oportunidade de caridade que nós precisamos, nós, os espíritas, desenvolvermos e ampliarmos o nosso campo de ação a todos os nossos semelhantes que esperam isso de nós, porque estamos vinculados no cristianismo indivíduo e, a partir do final do século XIX, com a codificação kardeciana, com o auxílio do nosso querido irmão Allan Kardec, professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, que, a partir de 18 de abril de 1857, trouxe à luz o Livro dos Espíritos, que, com as suas aproximadas 1018 e 1019 perguntas e respostas, além de subperguntas e subrespostas, nos auxiliam a fazer com que nós tenhamos um campo ainda mais amplo de ação e nos ajuda também no tema de hoje, que é a caridade, que é a salvação do nosso espírito imortal e não da matéria perecível, a qual nós muitas já tivemos e muitas ainda a teremos. Então, o que nós poderíamos entender como um princípio elementar dessa palavra importantíssima, caridade? É o amor em ação. O amor que faz com que, muitas vezes, entreguemos ao nosso próximo aquilo que ele esteja necessitando. Necessidade essa que muitas vezes não é bem os bens materiais, como um alimento, uma roupa, uma vestimenta, algo que venha suprir uma necessidade ali mais vigente que esteja em sua vida. Mas é também o abraço, é a palavra fraterna, é o sorriso, é a paciência. Lição essa que Joana de Ângeles nos traz no próprio livro O Evangelho segundo o Espiritismo, com o título A Paciência,
É um conjunto de caracteres que, somando-se, fazem com que nós, na busca de sermos um ser integral, na busca de nos melhorarmos e melhorarmos a psicosfera, não só física, mas também espiritual, da nosso querido planeta Terra, busquemos colocar em prática nesse conjunto. Ora, em um dia faremos em uma vertente, ora em outro, poderemos desenvolver essas outras vertentes, e juntando-as, a gente vai percebendo que é um desafio diário sermos espíritas. Não basta a construção do intelecto, por exemplo, que a casa aqui oferece, os estudos, aqui nós temos uma mesa de diálogo fraterno, de estudo, enfim, de troca de ideias na busca dessa melhoria. Mas não é só o intelecto, também desenvolve-se e busca-se para o aprimoramento, a outra asa da evolução espiritual da nossa eternidade, que é a moral, a fraternidade, o amor em ação. É um desafio que cabe a cada um de nós procurarmos nos lapidarmos. Não é fácil, queridos irmãos e irmãs, e como não? Acredito que a maioria de nós aqui temos a consciência de que estamos findando um segundo estágio evolutivo de qualquer orbe das muitas moradas da casa do Pai, que inexoravelmente todos precisam passar. Nós aqui já passamos por um dos primitivos. Estamos buscando sairmos nesse final de provas e expiações desse segundo estágio, para que adentremos no terceiro, que é o mundo de regeneração, que tanto Emmanuel nos traz nas suas obras A Caminho da Luz, o próprio Edgar Armand, no livro Os Lados de Capela, convidando-nos assim e mostrando-nos de que, como seres imortais, precisamos desenvolver essas aptidões para a nossa melhoria, a melhoria do nosso próximo e principalmente a psicosfera do planeta Terra. Mas, como foi dito, não é fácil. Temos que ter essa consciência de que, ora, estaremos desmotivados em estarmos agindo, porque percebemos que as coisas não estão andando como nós gostaríamos que elas estivessem em nossas vidas, no campo moral, no campo financeiro, no campo de outras oportunidades que preencham não só o nosso corpo físico, mas a nossa alma também. Mas não podemos esmorecer jamais. Isso é o sustentáculo da codificação kardeciana. E quando falamos codificação, não estamos citando apenas os 5 livros basilares da doutrina, não. E sim também as demais obras que Kardec trouxe para nós, as obras complementares de Chico Xavier, os seus mais de 450 livros. Por que não citar também Divaldo Pereira Franco, que está encarnado conosco com seus 97 anos de vida física, lá no bairro de Pau de Lima, no estado da Bahia, com seus mais de 250 livros também. Aí eu pergunto, irmãos e irmãs, temos ou não temos os alicerces primários para nos mantermos firmes na proposta de que, se eu sou um ser imortal, um espírito estagiando temporariamente em um corpo material, sei também que, pelo estudo que a casa me oferece, existem muitas moradas da casa do Pai, como o próprio Cristo disse há cerca de 20 séculos atrás. Cabe-me desenvolver esse amor, essa caridade, para que eu me salve, mas uma salvação que seja perene, no sentido de não fuja do nosso eixo do dia a dia. Há situações que nós possamos trabalhá-las. Quantas situações que nós gostaríamos de fazer se tivéssemos mais recursos, sempre divisando uma visão macro, mais pessoas, mais atividades. Mas será que, se nós tivéssemos esses recursos, estaríamos empregando realmente nessas atividades? Será que há, entre aspas, dificuldade na atual programação reencarnatória não nos faz crescer um pouco mais rápido, de forma mais séria, o nosso espírito imortal? Não estou falando do nosso corpo físico, que é perecível, mas o espírito imortal. Acredito que esse é o cômputo que nós fazemos ao voltarmos para o mundo espiritual, porque não sabemos a hora que acontecerá, ocorrerá, ou apagar das luzes, ou deixar a matéria e o espírito voltar para a verdadeira vida, que é a quarta dimensão, o mundo espiritual. Então, o desafio que cabe a cada um de nós: temos as amizades, temos os trabalhadores, temos o sustentáculo da cúpula espiritual da casa, que fazem com que respiremos após momentos difíceis e agudos que nós estejamos passando em nossas atuais encarnações.
São desafios, irmãos e irmãs, mas que nós podemos vencê-los. No título do capítulo 15, os irmãos espirituais, junto ao Kardec, nos trazem também a palavra salvação. O que depreendemos sobre essa palavra? Vamos expandir um pouquinho mais? Pode ser o ato de salvar alguém, livrar uma pessoa de algum perigo, afastar um mal iminente, protelar a vida, resgatar de um lugar terrível, livrar-se de uma dificuldade, curar ou amenizar uma doença, se libertar de defeitos que comprometem o nosso espírito, defeitos que comprometem o que realmente nós temos que dar valor de forma primária, o que é eterno e o que nós levaremos para aonde nós estivermos tendo a oportunidade de reencarnar, não apenas divisando o planeta Terra, não, porque não outros mundos. Sabemos de onde nós viemos, temos a certeza que somos originários daqui, ou a única certeza que sabemos que estamos estagiando nesse momento, século XXI, terceiro milênio, no planeta Terra. Então, todas essas características apresentadas na designação da palavra salvação são situações que nós vivenciamos, que nós, se não estivermos diretamente vivenciando, a gente acompanha que as pessoas estejam, aí entra a caridade, aí entra o espírito de que, enquanto um irmão do meu lado, ou que eu possa auxiliar, estiver em dificuldade, eu não posso ter paz, eu não posso gozar a vida como eu acho que eu tenho que gozar, porque eu vou ter que responder centil por centil de cada um dos meus atos, pensamentos e também não atos, porque disse o Cristo, a cada um conforme as suas obras. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Olha a responsabilidade de cada um de nós encarnados. E mais ainda, diz André Luiz, um dos espíritos que trabalharam na obra mediúnica de Chico Xavier, que para cada encarnado tem no mínimo 10 irmãos espirituais só nos observando. Os nossos pensamentos, os nossos atos, os nossos não atos. Importante, nós que temos os trabalhos mediúnicos nas casas espíritas, quantas vezes no final do término dos trabalhos vem a corrente, a cúpula dizendo que não basta não fazer o mal, tem que se fazer o bem, não podemos ficar inertes, deixando que algo aconteça, postergando ou até mesmo terceirizando o que cabe a nós. Se nós estamos aqui na luta dos espíritos, tomando esse chacoalhão consciencial, é porque somos responsáveis, partícipes dessa transformação. É importantíssimo isso, queridos irmãos e irmãs. Mas, óbvio, é importante que nunca estaremos completamente nos 7 dias das semanas bens para integralmente fazermos o que nos compete fazer dentro do cristianismo e do que nos pede a doutrina dos Espíritos. Mas recompondo-nos, respirando, dizendo a nós mesmos, nada como um dia após o outro, eu vou poder me melhorar. O que eu não fiz, ou fiz de forma incompleta no dia anterior, ou nos dias anteriores, que eu faça no dia atual, ou nos dias posteriores. É um convite a cada um de nós diariamente. No Espiritismo, nós entendemos que o amor que colocamos em ação para ajudar os outros, os nossos semelhantes, pode nos livrar de muitas situações desagradáveis, decorrentes de nossos erros e imperfeições, tanto no passado como no presente. Vejamos a importância do estudo da doutrina dos Espíritos. Citamos no primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos. Como nós o estudamos, percebemos que a falange do Espírito da Verdade, que fez parte ali do compêndio da codificação de todas as obras, alguns irmãos espirituais que inclusive assinam o prolegômenos do Livro dos Espíritos, nos ensinam que a fonte criadora, que é Deus, cria os seres simples e ignorantes, todos iguais, onde todos, sem exceção, precisam passar primeiramente pelo reino mineral, e depois de um tempo, experienciando naquele reino, ele passa para o reino vegetal. Depois, ele precisa experienciar também no reino animal. E, enfim, chegar ao reino ao qual nós estamos, que é o reino hominal. Aí eu pergunto, olha a construção de milênios que a nossa alma imortal está fazendo, e olha o que os nossos mentores individuais esperam de cada um de nós
nesse momento agudo do planeta Terra, iremos desperdiçar essa oportunidade ímpar? Não devemos. Esse amor, essa ajuda recíproca ao nosso semelhante, como eu disse, semelhante dos que estejam no reino mineral até o reino final, é preciso que nós entendamos que é importante essa troca, esse respeito e esse auxílio sempre, para que tenhamos êxitos em nossas caminhadas evolutivas, porque não soubemos o que fomos no passado, mas sabemos o que nós temos que fazer no presente, para que o futuro seja a colheita do nosso esforço no presente. É um esforço diário e nós podemos. Temos algumas atitudes que nós podemos realizar para potencializarmos o êxito da nossa reencarnação. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar abrigo a quem não tenha onde morar, uma vestimenta, quem não tenha algo que vestir, visitar quem está doente, visitar alguém que esteja preso. Ontem mesmo estive em uma casa em Barueri, onde, nos recados iniciais, antes de eu elaborar a exposição, o irmão estava dizendo e convidando os que estavam lá na casa, para que se quisesse a partir das 14 horas de ontem, a exposição evangélica foi às 9h30 da manhã, se quisessem auxiliar em uma viagem que eles estariam fazendo para uma cidade próxima ali de Barueri, para visitarem um asilo, e lá poderem conversar com os velhinhos, ouvirem as suas histórias, darem risadas, abraço, porque muitas vezes nem os familiares ali os vão visitar, ou quando vão, alguns podem ir por obrigação, não sentimentalmente, de dentro de sua alma, para ali o acolhimento que tanto eles precisam. Necessidade essa que eles tanto fizeram para nós quando estávamos ali desde o estágio de nenê. E aí quando vem a nossa obrigação de dar o retorno e uma digna velhice e até mesmo uma digna resposta a todo o empreendimento que eles fizeram em nossas vidas, muitos acabam não recebendo isso. Então o irmão estava convidando para que quem quisesse pudesse conhecer ali esse trabalho, poderiam estar ali a partir das 14 horas para irem a essa atividade. Venham ao encontro dessa visita, visitar os doentes, visitar os que precisam de um afeto, um carinho, até mesmo os presídios. Chico Xavier fazia isso. Obviamente que não é fácil nós tomarmos uma atitude de ir num presídio, se não for um grupo, uma coisa bem coesa, porque nós temos medo do sistema, nós temos medo de algo que possa acontecer e infringir as nossas vidas. Então, guardadas todas as proporções, não é que queremos nos comparar a Chico Xavier, muito pelo contrário, ou tampouco a Divaldo Pereira Franco, não, mas o que nós pudermos pensar dentro dessas sugestões que nós estamos passando, se nos for lícito agir em prol desse semelhante que esteja precisando, nós o façamos. Muitas vezes nós iremos perceber também, irmãos e irmãs, que nós não teremos o retorno de que eles estão necessitando de algo, porque é muito difícil nós pedirmos. Coloquemos no lugar dos nossos irmãos. Como é difícil você pedir algo, porque envolve várias situações íntimas da pessoa. Então aí, até mesmo um entendimento importante da doutrina. Questionemos, perguntemos, fiquemos com a boa causa. Se a pessoa estiver precisando, bem. Se ela não estiver precisando, pelo menos eu perguntei, eu procurei saber se eu podia fazer algo em seu benefício. Não me calei tampouco me omiti. É importante que sempre busquemos essas atitudes e citamos dentro dos ensinamentos que a doutrina está nos convidando a cada dia que passa, sermos na prática. O verdadeiro socorro fraterno ele supera o medo ou a vergonha. Não deixa que o orgulho ou o egoísmo atrapalhem, sobrepuje uma ação que precisa ser desenvolvida. Ajuda primeiro, indaga os detalhes depois, toma a iniciativa. Faz alguns sacrifícios físicos e também financeiros, se estiver ao seu alcance. Acompanhe o necessitado por mais tempo, que é um desafio de cada um de nós. Muitas vezes nós promovemos uma atitude de auxílio a um semelhante, mas depois não damos uma sequência em querer saber. Depois de alguns dias, algumas semanas, está precisando de mais alguma coisa? Ainda que não tenhamos, por exemplo, bens materiais para lhe oferecê-lo. Mas será que, como foi dito aqui, uma palavra amiga,
uma atenção, seja por telefone. Quantos recursos tecnológicos hoje nós não temos acesso, que antes não tinha, há 20, 30 anos atrás, WhatsApp, contatos fáceis que nós podemos fazer com as pessoas. Não precisamos estar fisicamente junto delas se nós não tivermos condições, mas uma mensagem pode ser dada, ou um SMS, ou nas redes sociais. Olha o convite que a doutrina dos Espíritos nos faz a cada dia que passa, mostrando-nos que não poderemos, ao voltarmos para o mundo espiritual, pelo que nós chamamos de morte do corpo físico, dizemos que nós não tivemos a oportunidade de expandirmos o nosso campo de auxílio. É a caridade, é o tema do capítulo 15, o tema principal, expandindo todas as formas de auxílio aos nossos semelhantes. O maior mandamento que nós conhecemos, amar a Deus, respeitando as suas leis e mantendo uma postura de humildade perante ao Criador. Quantas vezes nós reclamamos dos desafios que nós passamos, da falta de recursos, da saúde debilitada, mas a doutrina vem nos auxiliar dizendo que, consciencialmente, se eu estou passando por isso, com certeza absoluta eu mereci, não pelos meus atos do presente, da atual encarnação, mas e o pretérito, mas e a chance do esquecimento que Deus nos proporciona para que caminhemos para frente, porque nós não podemos ter acesso ao passado. E não deve ter sido muito bom para cada um de nós, em menor, mediano ou maior grau, as nossas encarnações anteriores. Senão, cá não estaríamos nesse momento agudo do planeta Terra. Dizem os Espíritos que 8 bilhões de seres estão encarnados. Mas no mundo espiritual é o dobro, 16 bilhões. Que estão numa fila que gostariam de reencarnar, que querem ressarcir os seus erros do passado, ou os seus não bons atos, como oportunidade para isso. Eles tinham, nós também o estamos tendo. É uma somatória, ou entendamos como uma multiplicação de algo que far-nos-á pessoas melhores, queridos irmãos e irmãs. Então, respeitemos sempre o que nós temos nesse momento, procurando, com o auxílio do Novo Testamento, da doutrina dos Espíritos e do Centro Espírita da Fraternidade, ver o que nós podemos fazer de melhor no nosso dia a dia, expandindo a nossa consciência, que é uma das asas da evolução do Espírito Eterno, que é a asa do intelecto. Amar o próximo através da prática da caridade, que é o que nós estamos buscando desenvolver aqui com as intuições dos amigos espirituais. Amar a si mesmo, trabalhando a sua autoestima, não se prejudicando e melhorando-se sempre. Como é importante a alimentação, a ingestão diária mínima que os órgãos de saúde pedem para que nós ingeramos nossos corpos físicos. A saúde mental, o que nós estamos assistindo, o que nós estamos ouvindo ou deixando de assistir. As redes sociais, a própria internet, os sites, existem muitos conteúdos ruins que nada agregam ao nosso espírito imortal. Mas quantos outros bons não existem? Basta que saibamos usar a lupa da busca do que realmente nós queremos para a eternidade. É esse o convite que eu faço a cada um de nós. Quando nós pegamos a lupa, seja do Facebook, do site ou de uma rede social, até mesmo do WhatsApp, para qualquer busca a gente precisa digitar algo. Pensemos o que isso vai agregar para o meu espírito imortal, dentro dessa proposta do capítulo 15, que ela vem nos convidar. De si, fora da caridade não há salvação. É um desafio diário. Ou muitas vezes a gente vai acabar se arrependendo de que não deveria ter feito isso ou ter ouvido isso. Mas nada como um dia após o outro, que foi o que eu disse, e que cabe a cada um de nós, sem exceção, buscarmos nessa melhoria com esse auxílio dos amigos espirituais. Nunca nos esqueçamos, irmãos e irmãs, isso os irmãos espirituais aqui também estão acompanhando e que eles também o farão quando ocuparem novos corpos físicos nas próximas encarnações. Primeiro cuidemos de nós mesmos. Precisamos estar bem para interagir com o meio. Eu não posso estar doente e querer fazer a caridade estando de uma forma que eu não possa nem parcialmente ser útil para o meu semelhante. Não que sempre nós estaremos integralmente bons, mas sempre buscando obedecer às leis físicas humanas, com o auxílio dos tratamentos espirituais, por exemplo, que a nossa casa aqui oferece a todos que a vêm buscar como um menitivo, buscando o pão material, mas acima de tudo também o pão espiritual, que faz com que a pessoa ascenda em sua caminhada evolutiva.
Segundo Paulo, o apóstolo, em espírito, quando já estava desencarnado, ele diz que a caridade nos aproxima de Deus e nos torna verdadeiros cristãos, pois todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a qual pertença. A opção dogmática, isso é secundário. Primário é sermos cristãos, é colocarmos não só os 10 mandamentos, mas os 2 que Jesus resumiu, como já foi lido aqui há pouco, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, em prática. Vejamos a importância que Paulo nos traz, e que não é novidade para nós, irmãos e irmãs, mas os nossos desafios muitas vezes fazem com que nós não tenhamos as forças devidas para expandirmos o nosso campo de ação e assim buscarmos voltarmos ao eixo de que quanto mais eu puder fazer em prol do meu semelhante, mais eu hei de receber, seja nessa encarnação ou seja nas próximas, ou seja na erraticidade, no mundo espiritual, antes de ocuparmos um novo corpo físico. Porque sim, o termo erraticidade é justamente o ínterim entre desencarnou, aguarda um período no mundo espiritual para ocupar um novo corpo físico, sendo que nesse período nós podemos estudar, trabalhar, traçar novos objetivos para que sejamos mais assertivos em comparação à reencarnação que acabou de findar-se ou das anteriores. É um desafio que os irmãos espirituais nos fazem. Vocês podem ser úteis nas 24 horas por dia, não nos 2/3 ao qual vocês estão acordados em estado de vigia, com os olhos abertos, não, nesse 1/3 que o corpo físico repousa, para que recomponha suas energias e encare o dia posterior. O espírito desdobra-se e vai aonde as suas afinidades do passado, do presente ou de ambas ali estão atreladas. Então, quanto mais nós desenvolvermos o espiritismo, o Novo Testamento em prol dos nossos semelhantes, quem serão as companhias que estarão do nosso lado nas madrugadas, seja de 6 ou a 8 horas, enquanto o corpo físico ali repousa e nós estamos aonde os nossos afins ali estão. É um desafio que quanto mais nós nos esforçarmos, mais teremos a certeza de que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Construindo mais e agindo mais no bem, só receberemos o bem como uma reciprocidade natural dos ensinamentos da vida e obra do Cristo nos seus aproximados 33 anos de vida física que ele teve conosco em uma única encarnação no planeta Terra. Já Bezerra de Menezes vem nos dizer que espírito algum construirá a escada de ascensão sem atender às determinações do auxílio mútuo. Escada da ascensão. Ascensão o quê? Espiritual, que é o que nós estamos falando. Alguém aqui pode dizer que já é garantido que voltará no planeta Terra, caso consigamos iniciar o 3º nível de estágio evolutivo para a Terra, que é o mundo de regeneração? E digo mais ainda, será que somente isso devemos almejar em nossas vidas? Por que não almejar reencarnarmos em planetas que já estão em estágio de regeneração um pouco desenvolvido por meio de séculos ou milênios? Disse o Cristo: vós sois deuses, vós podeis fazer isso que eu faço e muito mais. Quanto mais fazemos, mais computar-se-á positivamente ao nosso favor, e não conseguimos divisar, irmãos e irmãs, como será esse ponto, mas, quando voltarmos para o mundo espiritual, sim, iremos ter a certeza de que o nosso esforço valeu a pena. E deixo até um convite aqui aos irmãos e irmãs que, futuramente, quando tiverem tempo em suas vidas, leiam um livro chamado Na Próxima Dimensão, ditado pelo espírito de Dr. Inácio Ferreira, psicografado por um dos amigos de Chico Xavier, que ainda inclusive está encarnado, que é o irmão Carlos Lacerda. Onde lá vocês poderão divisar como foi o pós-desencarne de Chico Xavier, nos 2-3 dias pós o seu desencarne no ano de 2002. E percebam também quem veio a me receber, Chico Xavier. Isso cabe a cada um de nós. Novamente dizendo, não queremos comparar a Chico. Muito pelo contrário, cada um tem o seu grau evolutivo a desenvolver. Ninguém é igual a ninguém, tanto moral como intelectual. Mas, quanto mais nós nos esforçarmos, mais teremos a certeza de que eu sei quem há de poder vir me receber aqui no mundo espiritual. Não só os nossos parentes do passado, não, mas também os espíritos que nos ajudam a nos desenvolvermos no nosso dia a dia. E André Luiz, como dissemos, um dos irmãos espirituais que trabalha com Chico Xavier, vem nos dizer sobre ainda esse tema aqui. A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente, não apenas uma vez, ou em vezes espaçadas, constantemente.
Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos, no seu trajeto reencarnatório, virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. Porque essa mudança ela pode ser para o bem ou para o mal. Tudo vai depender de cada um de nós, queridos irmãos e irmãs. E sempre sejamos exemplos para os irmãos espirituais que estejam ao nosso redor. Dentro de casa, nas ruas, no ambiente de trabalho, em um centro espírita onde diversas atividades ocorrem, em uma forma mais ampla ainda na esfera espiritual, que é a quarta dimensão. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Divulgação apenas não verbal, mas principalmente os nossos atos. Sermos cristãos em realidade em nossas vidas, porque esses exemplos refletir-se-ão positivamente na vida das pessoas e entre elas mesmas um dia elas dirão ou comunicar-se-ão entre elas dizendo: poxa, a pessoa de tal é uma pessoa que sempre está alegre, sempre está proativa, sempre quer ajudar, consegue superar todos os seus desafios físicos como também materiais e sempre busca acolher os que estejam ao seu redor. Essa pessoa, enfim, ela está demonstrando que realmente ela está absorvendo o conteúdo eterno da doutrina espírita, do Novo Testamento do Cristo, porque somos sim os nossos missionários individuais. Temos missões, então nós somos missionários, não estou dizendo missionários para a humanidade, como por exemplo Divaldo Pereira Franco é, não, mas somos missionários de nós mesmos, por todos nós temos as nossas programações encarnatórias. Logo, somos missionários de acertarmos em menor, mediano ou maior grau as nossas mazelas ou as nossas virtudes que podem ser potencializadas a cada dia que passa. E para finalizarmos, deixo ainda uma mensagem do irmão Leon Denis, que foi contemporâneo de Kardec, que caso Kardec não conseguisse desenvolver a obra da qual ele lhe foi confiado, não só nas reuniões espíritas parisienses, mas outros médiuns de outros países, Leon Denis estaria totalmente apto para tal estar desenvolvendo. E ele vem nos trazer em uma de suas obras, que também indicamos, a leitura, intitulada O Caminho Reto, vem dizer que a caridade é a virtude por excelência, pois sua essência é divina. Sendo divina, é de Deus, é da fonte criadora, é do Criador, e nós somos as criaturas. Irradia sobre os mundos, sobre as muitas moradas da casa do Pai. Reanima as almas como um olhar, como um sorriso do Eterno, um sorriso de Deus para conosco, um sorriso do nosso Mestre Maior Jesus para conosco, como também da nossa Mãe, a essência divina, que é Maria, a rosa mística de Nazaré, dizendo a cada um de nós: filhos, tenham paciência e façam que estejam sempre em suas condições, porque vocês receberão centuplicado, que é isso que nós aprendemos também na doutrina dos Espíritos. Quanto mais fazemos, mais nós iremos receber para o nosso próprio benefício, trazendo a certeza de que no capítulo 15, nessa data, dia 14 de outubro de 2024, faremos-á de hoje em diante, ao sairmos dessa porta para fora, pessoas ainda melhores. Mentalmente, na certeza de que eu quero salvar-me em espírito, mas quero salvar a outras pessoas, dentro da proposta da minha ação na caridade. Caridade é essa, como Leon Denis aqui nos convida, dizendo que é o sorriso de Deus, da fonte criadora, para as nossas almas imortais, e que quando nós voltarmos para a erraticidade do mundo espiritual, digamos para nós mesmos: sim, é possível fazer. Deixo ainda um último comentário aqui da importância do livro dos Espíritos. Eu disse que na falange do Espírito da Verdade tiveram muitos irmãos espirituais que, a convite do Cristo, estiveram ali auxiliando Kardec para a codificação. E um deles, inclusive assinou prolegômenos dessa obra, e o livro dos Espíritos logo ali no seu início, é Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que, e esse trecho nós conseguimos encontrar, ficou o convite aos irmãos e irmãs para que pesquisem a obra, no livro dos Espíritos, na pergunta relacionada a 919, letra A, aí um trecho da resposta, Santo Agostinho dizia o seguinte, que ele colocava a cabeça no travesseiro diariamente, antes de pegar no sono, e fazia uma revisão de que se algo alguém tinha de se queixar em relação à sua vida, ao seu dia qual ele passou, das expectativas que ele poderia empreender para com os seus semelhantes, do que ele deixou de fazer, ou que ele fez errado e agora está se arrependendo. Por quê? Ele está fazendo uma revisão. Qual é o objetivo dessa revisão de Santo Agostinho? Será que ele está nos convidando para que também o façamos em nossas vidas?
Agradecemos nas orações que fazemos após dormir, buscar o sono e quando acordarmos. Agradecendo a vida, a reencarnação, mas principalmente que eu seja mais assertivo, como Santo Agostinho convidava-se diariamente, e ele teve êxito. Ele quer distribuir conosco esse êxito, e nós estamos sim recolhendo com muito agrado essa sua iniciativa de trazer a lume na obra de Livro dos Espíritos, e aqui nós, com Fraternidade, também buscaremos em nossas vidas, mostrando que sim, a codificação kardeciana é o Consolador prometido, a terceira revelação, ao qual o Cristo, que trouxe a segunda em Moisés, a primeira revelação, faz com que nós sejamos sempre pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço mais uma vez o convite da casa, que possamos agora, na próxima etapa dos passes, fazer com que o que nós buscamos em pensamento dos nossos males físicos, mas também alguns problemas espirituais que possamos também precisar de alguns ajustes, que eles possam, essas reenergizações ectoplásmicas dos trabalhadores encarnados, vir as nossas vidas, os nossos corpos materiais espirituais, e com essas energias saiamos e redistribuamos a todos os que estejam ao nosso redor, na certeza de que sempre a casa há de nos acolher em nossas necessidades, basta que saibamos transferir o que aqui nós recebemos semanalmente. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.